Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 17, o versículo de número 8. Versículo de número 8 em diante. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite aqui. Enquanto os irmãos identificam o texto em que nós vamos fazer menção, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora. Parte da igreja está nos acompanhando através da internet. Então você que nos acompanha aí através das redes sociais, Facebook, o YouTube, né? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que vocês sejam edificados pela palavra do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Quantos encontraram? Diga amém. Está escrito assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Somente até aqui, podemos assentar. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir aí o tecladista para que, se pudesse, me acompanhasse, né? Em nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos em um culto da vitória, em um culto em que nós oramos ao Senhor, buscando de Deus uma bênção, buscando de Deus uma orientação, uma direção, ouvir a voz de Deus. Nós acabamos de ler esse texto, e esse texto trata da história do povo de Deus, e tem por ênfase aqui o profeta Elias e uma viúva agora. A palavra do Senhor vai dizer que o tempo em que Elias está vivendo agora não é um tempo muito bom, é um tempo de escassez. A verdade é que uma crise está estabelecida ali, de tal forma que o povo está entrando em desespero, pois a crise que existe agora não é simplesmente uma crise espiritual, mas a crise trata-se também de uma crise financeira, material. O povo estava agora preocupado, porque diante de uma profecia, diante de uma palavra profética proferida por Elias, a palavra de Deus diz que o céu se fecha e não tem quem abra, porque somente um que é poderoso para abrir e poderoso para fechar, poderoso para fechar e poderoso para abrir. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é poderoso, só Ele pode fazer milagre. E eu sei, irmão, que nós também estamos enfrentando os dias difíceis nos últimos tempos. Nesses últimos tempos, nós temos enfrentado problemas terríveis, problemas na área da saúde, problemas na área familiar, problemas na área secular, problemas na área ministerial. Muitos estão nesses últimos dias diante de uma pandemia enfrentada, estão agora abandonando a sua fé, abandonando o chamado, deixando de servir a Deus, com medo em suas casas, e nós estamos atravessando uma crise. Mas o que se fazer no meio de uma crise?
Qual a opção nós temos para atravessar essa crise? Essa crise que estava estabelecida na vida dessa viúva. Se você recordar bem a história, você vai lembrar que Elias está sendo cuidado por Deus no ribeiro de Querite. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus cuidava de Elias de manhã e à tarde também. Os corvos traziam pão e carne durante a manhã, como também pão e carne ao entardecer, ao anoitecer. Mas o interessante aqui é que chega um tempo em que o ribeiro de Querite seca, e a crise também vai chegar para o profeta homem de Deus. A crise também chega para aquele que está servindo a Deus. E a primeira revelação de Deus acerca dessa palavra que eu tenho para a sua vida é: se a crise chegou na sua vida, não significa que Deus está te maltratando, que Deus está de mal com você, que Deus está irado com você. Não é nada disso. Eu preciso te dizer que crente também entra em crise, que crente também passa dificuldade, que crente também tem dias de tristeza, dia de angústia. Eu preciso te dizer que no mundo a gente também tem aflição, mas fica tranquilo, Deus vai cuidar de você no meio dessa crise. Deus vai cuidar de você no meio desse tempo difícil. Deus vai pegar nas tuas mãos no meio desse tempo difícil. Aleluia! Deus vai cuidar de você. Você pode levantar suas mãos e dizer: Deus está cuidando de mim. Aleluia! Glória a Deus. É difícil, irmão, atravessar uma crise como nós estamos atravessando. Um ano atípico como nós tivemos no ano de 2020, e estamos tendo ainda em 2021, mas nós precisamos acreditar que Deus irá fazer algo bom para nós, algo novo para nós. Aleluia! Mas existe, irmão, pelo menos 4 lições que nós podemos extrair desse texto aqui, que vai nos ajudar a atravessar essa crise de cabeça erguida, sabendo que Deus não vai nos abandonar. A primeira lição, irmão, ela está agora no versículo de número 13. Olha o que diz a palavra de Deus. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois fará para ti e para o teu filho. A primeira lição que nós podemos extrair desse texto é a seguinte: ouvir o que Deus está falando. Aleluia! Quanta pessoa está ignorando os avisos de Deus? Quantas pessoas estão deixando de ouvir a Deus? Quantas pessoas estão ignorando e virando as costas para aquilo que Deus está falando no nosso meio? Tem gente que já não ouve mais, tem gente que já não quer mais ouvir e dar ouvidos à voz de Deus. Mas eu creio e eu acredito essa noite que você veio neste lugar porque você quer e precisa ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos uma direção. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus está falando no nosso meio. Aleluia! Então nós precisamos entender que a primeira lição aqui é ouvir a voz de Deus. Existem muitos inimigos para tentar fazer com que a gente não ouça a voz de Deus. Existem muitos inimigos para tentar fazer com que a gente não ouça a voz do Espírito de Deus. Mas essa noite eu quero acreditar e crer, irmão, que nada vai impedir você de dar ouvido àquilo que o Espírito de Deus fala. Porque se a gente der ouvido à voz de Deus, seremos bem-aventurados. Oh, coisa dura é aquelas pessoas que não conseguem ouvir a Deus, ou até ouvem, mas ignoram o aviso de Deus. Quantas pessoas perdendo a casa, a família, perdendo o dom, perdendo o chamado, perdendo a vontade, o desejo, a devoção, a paixão, o amor, porque ignoraram a voz de Deus, o chamado de Deus, ou ignoraram aquilo que Deus estava falando. Mas eu louvo ao Senhor, porque essa noite existe uma multidão aqui que está com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus está falando. Aleluia! Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: de sorte
que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Tem gente dando voz para tudo e quanto é coisa aí. Eles acreditam em tudo quanto é coisa, ouvem tudo quanto é coisa, menos a palavra de Deus. Que bom que você está dando ouvido à voz de Deus essa noite. Que bom que você está ouvindo a palavra do Senhor essa noite. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então a primeira lição, irmão, no meio de uma crise, quem quer vencer a crise precisa aprender isso. A primeira lição para vencer uma crise estabelecida é ouvir a voz de Deus. E essa crise pode ser financeira, essa crise pode ser familiar, essa crise pode ser espiritual, essa crise pode ser ministerial, ou independente de qual área seja a sua crise, essa noite Deus está te dizendo: dê ouvidos e vazão ao Espírito de Deus, dê ouvidos àquilo que a palavra de Deus está te dizendo. João capítulo 8 versículo 47 diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia. Se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, tenha segurança de que você é chamado por Ele para ser bem-aventurado mesmo diante desta situação. Aleluia. Primeira lição: ouvir a voz de Deus. Diga comigo: eu preciso ouvir a voz de Deus. Aleluia. Mas existe a segunda lição, irmão. E a segunda lição aqui que nós aprendemos é que além de ouvir a Deus, versículo 14, ela deu credibilidade àquilo que Deus estava falando. Ela acreditou naquilo que Deus estava falando. Olha o que diz o versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A segunda lição para mim e para você, para a gente atravessar essa crise que está estabelecida no mundo inteiro, aleluia, primeiro é ouvir a voz de Deus, segundo é dar credibilidade àquilo que Deus está falando. Nós estamos carentes de pessoas, irmão, aleluia, que dá crédito à voz de Deus. Aleluia. Não é só ouvir a voz de Deus, é acreditar naquilo que Deus está falando. Não é só ouvir a voz do Espírito de Deus, é precisar depositar crédito naquilo que Deus está falando. Tem muita gente deixando de acreditar naquilo que Deus falou, simplesmente porque a vida dele está uma desordem. A crise veio e fez um negócio na sua vida e você não está entendendo. Mas Deus essa noite está te dizendo: volta a acreditar naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus está falando. Aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus essa noite nesse altar aqui, irmão. Eu estou sentindo graça de Deus para profetizar aqui, que se você der ouvido à voz de Deus e dar crédito à voz de Deus, fica tranquilo, você vai passar por cima disso tudo, você vai atravessar essa crise, e te prepara, porque Deus tem vitória para você. Aleluia. Então nós precisamos, além de ouvir a Deus, dar crédito à voz do Senhor. Essa viúva teve que acreditar na voz profética proferida pelo profeta Elias. Atos capítulo 16 versículo 31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus para você. Eu não sei o que você sente nesse versículo, irmão, mas eu preciso te contar uma coisa da parte de Deus aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Eu nasci numa família, irmão, que quem olhava para essa família dizia: não tem jeito, vai morrer tudo na cachaça, vai morrer tudo no desespero, não tem jeito para esse povo, não tem jeito para essa família. A primeira a aceitar Jesus foi minha mãe lá em casa, e a corrente do mal partiu, aquelas grades se partiram. Depois eu aceitei Jesus, irmão, e o último da minha casa, para te dizer a verdade, meu pai estava lá
embriagado, irmão. Eu já cheguei a buscar meu pai nos botecos, nos bares ali, e de repente, toda vez que eu ia buscar ele, era uma vergonha, um negócio. Chegava em casa, e meu pai há muitos anos aprisionado na cachaça. Sabe o que Deus fez? Deus começou a trabalhar na vida do meu pai, e eu pensava assim, não vai ter jeito para ele. Mas meu pai vai morrer nessa cachaça, vai morrer nessa pinga, vai morrer desse jeito, não vai ter jeito. Sabe o que aconteceu, irmão? Há 4 anos atrás, eu fui quem desci o meu pai no tanques batismais. Louvado é o nome de Jesus. Aí eu disse, já batizou, daqui a pouco Jesus recolhe ele, né? Tá bom demais. Meu pai feliz demais da conta. Aí ele foi congregar numa igreja onde eu fui pastor, Setor Progresso, ali do Campo de Campinas. E eu pastoreei lá por muito tempo, mas meu pai ficou lá com o pastor agora, que está pastoreando lá, pastor Edgar Gomes. Sabe o que aconteceu? Meu pai foi crescendo na obra, se tornou obreiro, já é diácono da obra, e além de diácono, está sendo vice-pastor naquela igreja. Irmão, eu preciso te dizer, dê ouvido ao Senhor, acredite naquilo que Ele fala. Ele está dizendo, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Para você é difícil, para o Senhor não. Para você é impossível, para Deus não. Para você está complicado, mas para Deus não. Ele pode resolver esta situação. Aleluia. Aí fui tomar café hoje de manhã com meu pai. Tenho o costume de passar lá todo dia de manhã. E lá em casa a gente tem um costume, pastor. A gente aprendeu assim: bença pai, bença mãe, e eles abençoam a vida da gente. E eu cheguei lá pela manhã, pastora, tomei café, estou lá, bem tranquilo, conversando com meu pai, para ir para o círculo de oração. Meu pai chegou em mim e disse: eu li uma palavra hoje. Eu disse: qual palavra, pai? Eu li o texto de Jonas. Eu falei: o senhor entendeu? Ele falou: vou explicar para você. Começou a me contar a história de Jonas, irmão. E foi me contando. De repente ele estava pregando para mim. Eu disse: meu Deus do céu. Quem olhava achava que não tinha jeito. Quem olhava achava que não tinha possibilidade. Oh meu Deus do céu. Mas hoje é obreiro, batizado, está pregando, dando glória. Quem era da cachaça hoje é de Jesus. Oh, louvado seja. Eu vim profetizar na tua vida, meu querido, que se você tiver coragem de ouvir a voz de Deus e der crédito à voz de Deus, te prepara para o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Deus, ele tem uma maneira de trabalhar. Não te preocupe. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Diga comigo: ouvir a voz de Deus e dar crédito naquilo que Deus está falando. Credibilidade. 2 Crônicas capítulo 20 versículo 20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Aleluia. O segredo da vitória é ouvir, é crer naquilo que Deus está falando. Mas existe a terceira, irmão, a terceira lição que nós precisamos aplicar na nossa vida se nós quisermos ser bem-aventurados. Deixa eu ver, quem quer atravessar a crise é abençoado? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então você precisa aprender essa terceira lição. E a terceira lição, meu querido, está no versículo de número 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, pelo intermédio do ministério de Elias. A terceira lição é obedecer aquilo que Deus está falando. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Tem gente que até ouve, tem gente que até acredita, ele só não gosta de obedecer, porque obedecer é complicado, irmão. Mas eu aprendi lendo Êxodo capítulo 12, que o cordeiro não pode ser comido incompleto, não pode ser só as partes boas, tem que ser as partes boas e as partes ruins. Oh, louvado é o nome de Jesus. Não dá para escolher só as páginas boas da palavra de Deus, tem que pegar os momentos bons, os momentos ruins. E eu preciso te dizer essa noite que os momentos ruins da tua vida também faz parte da sua história, e não dá para esquecer os momentos ruins. Então essa noite Deus está te dizendo: faz por completo aquilo que Deus te falou.
Aleluia. Porque nós estamos em meio a uma geração, irmão, que está difícil. Na verdade, está complicado. Porque a gente quer viver uma vida abençoada, tudo do bom e do melhor, mas a gente não quer obedecer aquilo que Deus fala conosco. Então Deus essa noite está te dizendo, está te dando a receita na tua mão. E o que você está esperando tanto de Deus não significa que está demorando, até porque Deus não demora, Ele trabalha no tempo certo. Existem ditados por aí que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, irmão, Deus não tarda e nem falha. Ele vai chegar no tempo certo, na hora certa. Ele só está esperando você se posicionar da maneira correta. Ele está esperando você ter uma posição de fé, uma atitude de fé, para poder receber aquilo que Ele já te prometeu. Aleluia. Deus está te dizendo essa noite que tem vitória para você, bênção para a sua vida, milagre para você. Mas é preciso ter obediência, é preciso obedecer aquilo que Deus faz. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus, Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro, nem de dia e nem de noite. Então ele precisou obedecer, se ele quis entrar na promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Você já leu Deuteronômio capítulo 28? E se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo o que Ele te ordena hoje, o Senhor teu Deus te abençoará. Oh, glória a Deus. Isso é promessa para a vida de quem serve a Deus, irmão. Isso é promessa para a vida de quem anda em obediência. Eu sei que tem dia que é difícil mesmo. Eu sei que tem dia que a gente tem que vencer a gente mesmo, irmão. Mas creia essa noite no que Deus está te dizendo. Vai valer a pena renunciar. Vai valer a pena deixar. Vai valer a pena obedecer aquilo que Deus diz. Outro dia eu estava na reunião de obreiros. E a reunião começou 7, termina quase 9. E a gente tinha uma oração marcada às 23h30. Então eu saí da reunião, fui para minha casa, pastor. Cheguei em casa, sentei no sofá, tirei o sapato. Aí bati aquele pratão de pedreiro, né? Aí comi. E a gente assim, já passa dos 40 anos. Você come, dá 15, 20 minutos, só o olho vai pesando, irmão. A vontade de dormir. Aí já foi dando 10, quando deu 23, eu disse, Jesus, não vou dar conta de ir para a oração. A vontade de dormir era tão grande. Mas de repente eu disse, eu preciso ir. É um chamado de Deus, é uma convocação do meu líder. Eu preciso estar nessa oração. Senhor, eu vou, nem que eu ajoelho lá e não consigo orar, mas eu vou. Calcei o sapato, fui para a oração, pastor Edmundo. Cheguei lá, irmão, era 30 minutos só de oração. Entrei naquele lugar, tinha poucos irmãos orando. Mas irmão, você sabe o que é você entrar, ajoelhar e Deus começar a derramar graça? Sabe aqueles 30 minutos de oração que você dizia, Deus, estende esse negócio. Deixa um pouquinho mais aqui, porque eu entrei no Santo dos Santos. Eu já não estava mais nesse lugar. E eu comecei a ver coisas tremendas da parte de Deus. E Deus foi alegrando meu coração, me dando palavras, lágrimas, temor. Aleluia. E Deus foi relacionando comigo no meio daquela oração. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Não, irmão, obedeça aquilo que Deus fala, porque Deus tem vitória no meio de uma obediência. Aqueles 30 minutos foi o bastante para Deus sacudir a minha vida. Foi o bastante. Então a terceira lição, irmão, é obedecer. Porque quando eu obedeço, eu sou bem-aventurado. Pastor, e se eu não obedeço? Acontece tudo ao contrário. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 vai dizer que se eu não obedeço, eu estou vivendo debaixo de maldição. Eu estou quebrando o princípio. E não dá para Deus abençoar quem quebra princípio.
Porque Deus até permite quebrar protocolo. Ele quebra protocolo para te abençoar. Acelera processo, vira a página, muda a história. Mas se tem uma coisa que Deus é fiel, é sobre esta palavra, irmão. Essa palavra não muda, ela é verdadeira. Essa palavra é fiel, e Ele vela para cumprir essa palavra. Então não quebra o princípio da obediência, não. Fica na obediência que é melhor. Obedece que é melhor. Fica em obediência que é melhor. Só terminando. Quarta e última lição para a sua vida. A viúva precisou ouvir a Deus, dar credibilidade naquilo que Deus está falando, obedecer àquilo que Deus está dizendo. Diga comigo: ouvir a voz de Deus, dar credibilidade, obedecer. Agora diga: valorizar o que está nas minhas mãos. Aleluia. Eu nunca vi tanta gente desvalorizando o que eles têm na mão ultimamente, irmão. Foi o que Deus está dizendo para a viúva. O que é que você tem em casa? O que é que você tem? Não, eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha numa panela. Eu vou preparar o que eu tenho em casa e vou morrer, eu e meu filho. Ou seja, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais expectativa, eu não acredito mais, eu não creio mais. Mas quando ela ouviu, quando ela creu e obedeceu, ela começou a valorizar aquilo que estava nas suas mãos. Eu preciso te dizer essa noite que Deus te trouxe aqui para te dizer: valoriza o que você tem na mão, porque na tua mão é pouco. Aleluia. Na tua mão parece ser pequeno, mas quando Deus quiser transformar, Ele vai transformar. Quando Deus quiser fazer, Ele vai fazer, e Ele não precisa de muito. Esse pouco que está nas tuas mãos é o suficiente para Deus operar. Aleluia. E ela diz: eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Farinha fala de vida material, azeite fala de vida espiritual. Você pode não ter muito, mas o que você tem precisa ser valorizado. Tem muita gente deixando de valorizar o chamado, tem muita gente deixando de valorizar a vocação. Ah não, eu só sou um diácono. Ah, eu só sou um cooperador. Não, eu só sou um auxiliar. Não, eu só sou um cantor. Eu só sou alguém que colhe oferta. Não, eu só dirijo. Não, irmão, se vocês têm isso nas suas mãos, valorize o que Deus pôs nas tuas mãos. Ah, mas Deus precisa te dizer: valorize a tua casa, valorize a família, valorize o teu ministério, valorize o teu bem. Aleluia. Pode ser pequeno para você, mas isso faz a diferença na vida de muita gente. Aleluia. Não, a gente precisa entender isso, pastor, que a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem. A gente precisa valorizar as coisas pequenas da vida. Foi isso que a viúva fez, foi isso que essa mulher fez. Ela valorizou aquilo que ela tinha. Não desmereça o que Deus pôs nas suas mãos. Não desmereça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Valorize o chamado, valorize a sua vida, valorize o ministério. Eu sei, irmão, que nós estamos atravessando essa crise, essa pandemia. Eu sei que tem muita gente que não pode vir mesmo. É estabelecido por lei, e a gente entende, precisa ter distanciamento, usar a máscara, cumprir com as normas. Isso é bom demais. Mas cadê aquele povo que chorou quando a igreja fechou? Cadê aquele povo, irmão, que deixou de valorizar a casa de Deus? Cadê aquele povo que deixou de clamar ao Senhor? Oh, essa pandemia não pode ser desculpa para você desviar. Essa pandemia não pode ser desculpa para você pecar. Essa pandemia não pode ser desculpa para você se afastar. Essa pandemia é para você ficar mais crente. Essa pandemia é para você voltar a crer. Essa pandemia é para você voltar a acreditar. Essa noite Deus está dizendo à igreja: volte a dar ouvido à voz de Deus e acreditar naquilo que Ele pode fazer. Valorize aquilo que Deus está pondo na sua mão.
Faça com amor, faça com carinho, faça com gratidão, faça com amor, com paixão. Aleluia. Você não pode vir para um lugar como esse, irmão, sem motivação, sem crer, sem acreditar. Deus essa noite está te dizendo, quando vier para um lugar como esse, venha como se fosse o seu último culto, dando o seu melhor a Deus, aleluia, dando o seu glória ao nome de Jesus, adorando o nome do Senhor, aleluia. Valorize o que Deus tem colocado nas suas mãos, aleluia. E quantas vezes nós precisamos lembrar disso? Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça o que Deus fez por ti. Mesmo diante do pouquinho que ela tinha, ela resolveu depositar na mão de Deus, na mão do profeta, e dizer: eu acredito nessa palavra, eu acredito que Deus muda, eu acredito que Deus transforma. A palavra do Senhor vai dizer que no meio daquela crise, ela passou tendo prosperidade. Sabe por quê? Porque ouviu a voz, obedeceu, acreditou, deu ouvido, valorizou o que tinha, entregou na mão do Senhor, na mão do profeta. De repente, olha só o mistério, irmão. Para terminar, você pode ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu estou imaginando essa mulher agora preparando o bolo para levar para o profeta. Ela pega um pouco da farinha, um pouco do azeite, começa a preparar a massa. Só que enquanto ela entrega o pouquinho que tem em uma outra panela, ela está olhando e está vendo o azeite subir e a farinha multiplicar. Eu preciso profetizar para você. Te preocupa não. Deus não vai deixar faltar na tua casa não. Essa porta não vai fechar não. Essa porta vai continuar aberta. Deus vai entregar na tua vida sim. Te prepara, porque até a tristeza ministerial, espiritual que tinha está indo embora hoje, no nome do Senhor. Do financeiro, Deus está cuidando. Da vida material, Ele vai cuidar. Da vida ministerial, Deus está liberando uma palavra profética para você. O azeite não vai acabar, a farinha não vai faltar. Eu queria chamar o ministério de louvor para adorar a Deus aqui. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu vou orar e apresentar você daqui. Eu queria que você orasse comigo essa noite. Eu tenho visto muitos milagres da parte de Deus. Eu tenho visto coisas tremendas da parte de Deus. Outro dia